Eis-me aqui, que seja feita a vontade do papai. Abra as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 12. Aleluia, Jesus, que vai falar que o Senhor escolhe Abraão e faz uma promessa para ele. E nessa promessa, a gente vai entender. Aleluia, Jesus. Amém? Posso estar lendo? Ora, o Senhor disse a... Eu falei número 12? 12. Falei? Eu também entendi 2. É 12. Tá vendo? Não está ligado. É 12. Aleluia, Jesus. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecer-te-ei, e o teu nome, e o meu nome a ti será. Não. Jesus, obrigado, Jesus. Deus, aleluia, Jesus. Vamos lá, vamos começar de novo? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecer-te-ei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditos todos as famílias da terra. Aleluia, Jesus. Até vamos repetir o número 3, igreja, que eu me arrepiei todinha. E abençoar-te-ei o que te abençoaste, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia, Jesus. Pode se sentar, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu ia estar orando, mas quando a gente se coloca na presença do Senhor para fazer a vontade do Pai, o Senhor, ele se responsabiliza. Eu tenho certeza que os anjos do Senhor estão aqui. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que o Senhor chama Abraão. Abraão. E ele faz uma promessa para ele. Diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, porque eu tenho algo contigo. Tenho eu uma terra para te entregar, e de ti farei uma nação. A Bíblia nos diz, igreja, que Abraão, ele está no lugar que o Senhor fala com ele. A Bíblia nos diz que o Abraão escuta a voz do Senhor. E rapidamente, sensível, ele sabe que o Senhor está falando com ele. E ele faz uma promessa para a vida de Abraão. E rapidamente, Abraão escuta o Senhor. E ele sai da tua terra, da tua parentela, e vai atrás daquilo que o Senhor tem na vida dele. O que me chama a atenção na vida de Abraão é que Abraão, ele escutou a voz do Senhor e ele foi temente a Deus. E ele disse: se o Senhor está falando, é o Senhor que se responsabiliza pela minha vida. E ele rapidamente obedece à voz do Senhor e sai ao encontro daquilo que o Senhor tem na vida dele. Pega a mulher dele, ali uns servos, e sai. E a Bíblia nos diz que ao caminhar da vida de Abraão, ele vai encontrando
barreiras, vai passando por situação aonde em nenhum momento ele deixa de acreditar na promessa e no chamado de Abraão. A Bíblia nos diz que Abraão, ele é ali um homem que está à procura daquilo que o Senhor tem na vida dele. E eu ali hoje fazendo meus afazeres, e o Senhor colocava no meu coração: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E Deus ainda colocava no meu coração: o Senhor chamou eu e você para uma grande promessa, para um grande chamado. E o Senhor ainda vinha no meu coração e falava: quantas vezes pessoas olham para mim e para você e diz: por que você vai muito para a igreja? Por que você vai muito buscar a Deus? Por que você fica naquele meio daquele povo que grita, que fala que Deus não é surdo? Por quê? Aí nós olha e diz: pelo chamado, pelo amor, pelo cuidado que Ele tem pela minha vida. Eu escutei a voz de Deus, eu escutei o chamado, porque antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu nessa terra para fazer a diferença. Foi a mesma coisa que aconteceu na vida de Abraão. O Senhor escolheu ele para fazer a diferença. Ele foi separado por Deus para dar uma terra, para fazer dele uma nação a qual ia adorar e exaltar o nome do Pai. E Ele é o Pai da fé, e você é escolhido por Deus. Escolhido. O Senhor te chamou e você deu ouvido para o Pai. Quantos são chamados? O Senhor está chamando, mas não querem. Mas hoje, se você está sentado nessa cadeira, é porque você quis a promessa do Senhor. Você quis aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida. A nossa promessa é a terra prometida, lá no céu, aonde não vai ter dor, aonde não vai ter tristeza, aonde a gente vai dizer: vai valer a pena todo o sacrifício que a gente passou, porque no mundo tereis aflições. Abraão, ele foi tentado pelo Senhor. Abraão, em todos os momentos, achou dificuldade, achou pessoas ali para parar a vida dele. Quantos querem te parar? Quantos querem o teu mal? Mas o Senhor diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque o Senhor nos purificou, nos lavou, e Ele tem um chamado sobre as nossas vidas. E que o Senhor diz: aquele que não me negar, também não me negará. Esse é o meu filho. É a palavra do Senhor. Aí o Senhor me leva lá no capítulo 3. Abençoar-te-ei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditos todas as famílias da terra. Quando o Senhor lhe chama, ele se responsabiliza. Igreja, quando a gente entendemos o chamado do Senhor, a gente não olhamos para a fofoca, a gente não olhamos para a disse-me-disse, a gente não olhamos para a dificuldade, a gente não olhamos, só olhamos o quê? A promessa. Eu tenho um chamado, o Senhor acreditou na minha vida, eu estou aqui para fazer a
diferença. Eu tenho chamado, eu louvo a Deus, eu prego o Senhor, eu tenho que viver aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. É a palavra, é até o fim. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Quando diz eis-me aqui, é aquilo tudo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E o que o Senhor tem preparado sobre as nossas vidas, nós não olhamos nem para a direita, nem para a esquerda, não olhamos para trás, mas olhamos a cruz, aonde o Senhor Jesus carregou. Foi lá que Ele derramou o sangue dele pela minha vida, pela tua vida. E Ele diz: vai até o fim, vai até o fim, vai até o fim. A própria palavra diz: abençoar-te-ei aqueles que querem o teu bem. E também amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoam. Então, por que a gente vai temer a macumba, a feitiçaria? Para que a gente não temer as afrontas? A palavra do Senhor, ela já deixa bem clara que nós pisaremos em escorpião e serpente, mas nós vamos até o fim, porque o Senhor dá força. Força para as nossas vidas. A gente vamos olhar para tudo que Abraão passou. Imagina, prende a sua mulher dentro de um palácio onde ele não pode ver. E Faraó começa a gostar daquela mulher. Mas em nenhum momento ele deixou de acreditar. Por que eu e você temos deixado de acreditar no chamado do Senhor? Naquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Hoje eu vim pregar para os corajosos, incluindo eu. Porque você tem um coração que bate. Você tem o Espírito Santo na tua vida. Você tem um chamado, um valor tremendo na tua vida, aonde o Senhor carregou. Mas eu não sei fazer, eu não sei falar. Quando o Senhor chamou Davi, Davi só apacentava no campo, eram ovelhas. Imagina, ovelha e depois começa a guerrear para apacentar, chama ele para apacentar o povo, ser rei. Quem é que escolhe? Aí o Senhor colocava no meu coração: eu chamo e capacito, eu faço e eu sou. Eu sou, se responsabiliza. Se o eu sou, ele está falando. Se o eu sou diz que você vai conseguir, não importa. Se o eu sou olhou para você e disse: eu vou fazer, não é a adversidade, não é o vento na nossa vida, não é a tristeza que muitas vezes vem assolar o nosso coração que vai nos parar. Sabe por quê? Porque eu tenho chamado. Eu tenho um preço nessa terra que o Senhor me deu. Muitas vezes a gente olha para a nossa mão e diz: pai, não tem nada. Mas você sabia que tem, igreja? Tem o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. A nossa história foi escrita pelo próprio Deus. A nossa caminhada foi escrita por Ele mesmo. Foi de Abraão que saiu uma nação, a nação de Israel. Foi dele, foi da família dele. Aí você vai olhar e vai dizer: meu Deus, quantas dificuldades aquele povo passou. Abraão, o Senhor, ele tinha mostrado que aquele povo ia ficar cativo. Num sonho para ele,
conhecia o coração dele? Será que o Senhor não conhecia o pensamento de Abraão? Mas sabe o que me chama a atenção, igreja? Que se o Senhor mandou, Ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. Você está entendendo o mistério, gente? Se você soubesse o que Deus está fazendo aqui, Deus está dizendo: eu se responsabilizo. Eu me responsabilizo. Olha que lindo. Prepara tudo. Tudo. E vai lá sacrificar o cordeiro. Quem é o cordeiro? O filho. E o pai, e o próprio filho diz: pai, tá aí a lenha. Tá aí tudo preparado, pai. Cadê o cordeiro? Aí ele olha para o filho e diz: filho, Deus proverá. Você sabe o que o Senhor está me dizendo? Não se preocupa, porque eu provei na sua mesa. Eu vou prover no meio dos teus. Vou prover no teu celeiro. Eu vou prover na tua porta de emprego. Eu vou prover tudo aquilo que eu te prometi sobre a tua vida. E ele vai até onde o Senhor preparou, chamou. Ah, Deus. Aí ele olha assim, já vê um monte. Aí ele olha para o céu e diz assim: ó, fica aqui. Deixa que daqui eu e meu filho segue. Nós vamos seguir daqui sozinho. E vai lá. Prepara tudo. Imagina, Abraão, amarrando teu filho, colocando uma venda, colocando ele sentado naquela lenha. Igreja, Deus faz uma promessa para Abraão de dar um filho para ele. E o filho da promessa o Senhor pede. Mas Abraão, ele faz tudo aquilo que o Senhor mandou, ordenou sobre a vida dele. E naquele momento, quando ele pega o tutelo, que ele vai fazer, escuta a voz do Senhor de novo: Abraão, não faça mais isso. Não precisa. Eis aí o cordeiro. Eu só queria ver onde está o teu coração. Imagina, Abraão: Senhor, o Senhor sabe que o meu coração é teu. Tudo que eu tenho é teu. Tudo vem de ti, Pai. Tudo é o Senhor. E ali ele faz o sacrifício, aquele cordeiro, e desce, sorrindo, abraçado com o Senhor. Pastor, o que você quer dizer? Está chegando o Natal. Nós sabemos que é uma festa pagã. Nós até entramos e fazemos a nossa ceia também, que é a nossa família, para ali se alegrar, conversar. Mas nós sabemos que o dia de Jesus é todo dia. Não foi essa data que o Senhor Jesus nasceu. Aí o Senhor colocava no meu coração: o povo só lembra de mim nesse dia. Aí passou esse dia, esquece. Aí passa o ano todo esquecendo de mim. O ano todo. Mas eu e você não. Lembramos de Jesus todos os dias. Todos os dias. Nós temos que dar valor àquilo que o Senhor fez sobre as nossas vidas. Chamado, igreja, é para poucos. É para pouco. E o Senhor, Ele me dizia: tenho eu tantas coisas para fazer no meio dos meus.
Tenho eu tantas promessas para fazer no meio do meu. Gente, eu estou sentindo a presença do Senhor neste lugar. E o Senhor está dizendo: eu vou fazer. Porque eu conheço corações neste lugar. Eu conheço corações que não me negam, que não olham para a dificuldade, que está dizendo: eis-me aqui. O Senhor, Ele diz que tem uma pessoa no nosso meio que por esses dias estava na pia e estava conversando com o Senhor, dizendo: Pai, o Senhor me fez uma promessa há muito tempo atrás. Muito tempo, Pai, o Senhor me fez essa promessa. E o Senhor estava dizendo para mim: enquanto você falava com o Senhor estava do teu lado, dizendo: eu sou teu Pai. Eu sou teu Pai. E o Senhor está dizendo: eu vou fazer na tua vida, porque eu te amo. Aleluia. Está difícil, mas o Senhor está dizendo: eu sou o Deus que quando você está no peso, eu tiro todo o seu fardo e carrego você no colo. Eu sou o Deus que quando você entra pelo teu quintal, dizendo: Senhor, vai na minha frente. O Senhor disse: eu já estava te esperando. Eu sou o Deus que muda o coração pela tua vida. Eu sou o Deus que coloca palavras sobre a tua boca e diz e digo: se eu te fiz essa promessa, eu sou o Deus que me responsabilizo. Mas aquele que não olha para trás, porque, igreja, o Senhor Jesus, Ele pagou um preço tão alto por mim e por você, que esse preço, o Senhor muitas vezes olha para mim e para você e quer ver qual é o valor que você dá por Ele. Abraão, ele tinha um povo, uma terra, e você tem um chamado. Um chamado que todo dia o diabo ele quer parar a minha vida e a tua vida. Um chamado todo dia que ele vai bater muitas vezes na tua porta para ver como você vai reagir. Mas o Senhor está lá do teu lado. E Ele está dizendo: vai até o fim. Não há dificuldade, não há doença. O Senhor, esses dias, Ele me fez lembrar de algo. Vocês lembram que um dia eu ministrando a palavra do Senhor, e eu disse assim: igreja, eu acho que o pastor ele estava ali nesse dia. Aí até o Vinícius falou assim: o pastor vai morrer. Eu disse: irmãos, ajude o teu pastor, ele vai precisar de você. Ele vai precisar de você muito. E o Senhor, Ele me fez lembrar do que ia acontecer com Bruna. Porque a gente aqui limpando a igreja, pintando a igreja, sorrindo,
Mas só o Senhor conhece o nosso coração. E ele não queria me falar porque ele viu para o outro. Imagine se tivesse acontecido. Mas ela sabia que a vida tinha que continuar. Igual que aquele homem, que aquele cantor, que estava louvando. A filha dele nasceu prematura, ele só conheceu a filha. Louvando a Deus e caiu no meio do povo. Algumas pessoas que estavam ali estão até agora transtornadas, porque a cena foi muito forte. Nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vem. Por isso que a gente tem que guardar o caminho do Senhor. E o Senhor, ele fez lembrar. Antes de acontecer, o Senhor, ele fala, igreja. Ele nos prepara. Muitas vezes a gente não dá ouvido. Mas o Senhor, ele fala pra gente. Nada acontece em vão. E eu ali, trabalhando, meu coração na mão, e falando com Deus, e meu coração apertado, porque eu sabia que Deus, se Ele quiser acabar a misericórdia na vida do ser humano, Ele leva. E hoje ali, eu conversando até com meu cunhado, ele disse, ninguém quer morrer, ninguém quer morrer. Mas é necessário. Todos nós vamos morrer. Eu ali tomando banho, minha filha falou, mãe, eu fui neném, agora eu sou criança e depois adolescente, daqui a pouco você está cantando no grupo de jovens. E depois você vai crescer, vai ficar igual a mamãe, e depois você vai ficar velho, e depois você vai morrer. Ah? Isso eu não quero. Porque vai doer. E esses dias eu vi a minha filha chorando e eu não entendi. A gente pensa que não, igreja. Ela chorava de soluçar e foi lá e abraçou o pai dela. E eu olhei e até briguei com ela. Por que? O que foi? O que aconteceu? Você já caiu, já comecei a brigar. E o Edson olhou pra mim, você não sabe por que ela está chorando, por que você está brigando com a filha. Quando eu olhei, ele me mostrou, ela pegou a foto do meu pai e começou a olhar e começou a chorar. Eu não vou ver mais meu avô. E eu olhei para ela e falei, não, filha, ele está lá, mas um dia nós vamos ver. Quando o Senhor vem buscar nessa igreja. Nós. E eu olhei assim e falei, Jesus, olha o sentimento de uma criança. A gente pensa que não, mas tem um efeito muito grande essas crianças no nosso meio, igreja. Aonde o diabo ele tem tentado com as crianças de todas as maneiras. E muitas vezes a gente tem que falar, você não para quieta, você não para com isso. Quantas vezes eu falo, Isabel, você sai desse deslize da televisão e ela está lá toda hora com o ovo, ela não deixa ninguém assistir mais nada. E toda hora ela está lá, e quando não é cantando, é pregando, e quando não é imitando a Elisete, é só Jesus da causa. E eu falando, Jesus, e Deus ele falava assim, deixa porque eu estou recebendo. Não para não, igreja, teu filho. Quando ele quiser louvar, dê oportunidade. Porque muitas vezes a gente não quer, mas uma criança quer e o Senhor vai receber o louvor. Porque todo aquele que tem fôlego louve o Senhor. Por isso que nós temos que ensinar o caminho certo para nossas crianças. Aonde todo dia uma criança some. E quando a gente vamos ver, feito uma oferenda com vida de criança. O diabo está furioso, igreja. Furioso. Por isso que nós temos que entender o chamado que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Por isso que quando muitas vezes acontece algo sobre os nossos lares, a gente não pode ficar cabisbaixo, a gente não pode muitas vezes. Eu sei que é difícil, eu sei. A gente vem, bate no coração. Mas eu quero dizer que o Senhor, Ele te escolheu para fazer diferença no meio dos teus. É pregando, é louvando, é dando um abraço, é dando uma palavra. Mas é a diferença que o Senhor nos fez sobre essa terra, sobre o chamado que Ele tem sobre as nossas vidas. E eu louvo a Deus pelo Pai que a gente tem, pelo cuidado
vida, como Ele teve cuidado com Abraão. Abraão foi um homem próspero. Abraão foi um homem sucedido. Se a gente for em Israel, quem foi Abraão? Todo mundo fala. Até esses que estão ali matando, eles sabem quem foi Abraão. Porque foi dele que veio essa nação onde tem chamado. Você sabe que o Senhor, Ele me falava no meu coração, quando eu chamei os discípulos, eu chamei por nome. Vem Pedro, vem Judas, vem João. Eles tinham todos a fazer, eles estavam ali fazendo o serviço dele, todos afadigados, atarefados. Mas Jesus escolheu. Ele não sabia a vida de cada um, não sabia o gênero de cada um, não sabia como Pedro era, sabia. Mas Ele achou graça na vida deles, como Ele achou na nossa vida. A nossa vida tem uma graça enorme para o Pai. Por isso que eu digo, igreja, todos os dias, quando a gente passamos por a porta da nossa casa, que a gente entra e fala, eu vou te louvar, Senhor, me dê um cântico, Pai, porque eu te agradeço. No nosso serviço, Senhor, eu te agradeço. Na nossa casa, Senhor, eu te agradeço. O diabo, ele sabe o chamado que o Senhor tem na sua vida, na minha vida. Ele quer parar as nossas vidas. Até quando a gente vai dar ouvido para adversário? Igreja, não é tempo mais, não. A própria palavra diz, o tempo hoje é de se render aos pés do Senhor, de buscar fazer a vontade dEle. É todos nós, o Senhor vai requerer de nós aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. A missionária diz assim no início, fala assim, eu não gosto de subir ali. Eu também não gosto de pregar na igreja, mas estou pregando. Mas o Senhor ama ela do jeito que é. Me ama do jeito que eu sou. Mas quando me chama, eu não nego de fazer a vontade do Pai. Porque eu fui escolhida. Só eu sei o que eu passei na minha jornada. Só eu sei o que eu passei quando o Senhor me chamou. Só eu sei o quanto foi difícil para me chegar até aqui hoje. Só eu sei o quantas vezes eu caí e levantei e o Senhor me sustentou. Todos nós sabemos que tropeçamos, caímos, mas o Senhor nos levanta. Quantas vezes a gente está tão triste, dizendo, Senhor, hoje eu vou ali na tua casa, Pai, mas só o Senhor sabe como está meu coração. Quantas vezes a gente chega mais aqui carregado do serviço, do dia a dia, as tarefas, mas quando a gente entramos por essas portas, o Espírito Santo começa a quebrantar sobre as nossas vidas, começa a forjar o nosso caráter, vai mudando aqui, vai mudando ali, e o Senhor vai, meu Pai, fortalecendo as nossas vidas. E quando a gente diz, vem aquele bálsamo, tira aquela tristeza, aquele cansaço, o Senhor renova as nossas forças. E quando a gente vai ver, obrigado, Jesus, se eu tivesse ficado em casa, eu não estava recebendo essa paz que eu estou. Eu sei que o nosso dia a dia é corrida, igreja, mas nós temos que louvar o Senhor em todos os lugares que a gente passar, no serviço, em casa, na igreja, no trabalho, na rua, porque você é espelho. Esses dias, meu filho, conversando com meu filho, eu tenho um filho de 21 anos. E eu conversando com ele, e ele bebe. Toda vez que eu olho para ele, eu fico meio triste. Porque a gente que é conhecedor da palavra, algumas pessoas olham e falam, mas sua mãe não é pastora? Como que está acontecendo? Mas aí eu vou conversando com ele, mas ele não é de beber no meio da rua, ele bebe em casa.
Lá na casa da minha mãe, porque lá na minha casa. Ele fica lá. E ele ali, eu cheguei, eu olhei, Fernando, você já está bebendo, filho? E ele olhou para mim e disse assim, mãe, calma, mãe. Eu estou em casa, eu estou bebendo no meio da rua. E esses dias ele olhou para mim e disse assim, mãe, você acredita que eu fui num lugar, numa festa? Quando eu cheguei na festa, lá eu estava lá, tudo, e era tarde nessa festa. E ali naquela festa eu comecei a conversar e veio algumas pessoas que começaram ali a conversar também, que eu não conhecia. E de repente veio um e olhou e começou a falar e ele olhou para mim e disse assim, você não é filho de fulano de tal? E ele não gosta que fala da família do pai dele. E ele olhou ali e ficou, você conhece de onde? Aí começou a olhar tudo. Aí veio um e disse assim, não, a minha mãe olhou para ele e disse assim, não, eu sou filho da minha mãe. Ele é bem respondão, sabe assim? E outro olhou e disse assim, como que é o nome da sua mãe? Renata. Renata? Não era a pastora Renata não, né? E ele, você conhece minha mãe da onde? E eu olhei ali pra ele e falei assim, o que você fez, Fernando? Ele, veio o menino perguntar, você é filho da pastora Renata? Eu conheço sua mãe é uma besta. Eu ia lá no culto da casa dela. Eu conheço a sua mãe, não é? Ela não tem uma igreja ali no Reis, o esposo dela é pastor. Aí ele começou a olhar assim, pegou as coisinhas dele e saiu. E ele olhou para mim e disse assim, mãe. Aí eu olhei para ele e disse assim, Fernando, você está vendo, filho? Que o nosso caráter fala muito. Você estava num lugar onde as pessoas me conheciam. Aí ele olhou para mim e falou assim, calma, não estou fazendo nada de errado, não. Eu falei, mas se você fazer, eu vou saber. E eu olhei para ele e naquele momento ele olhou para mim, mãe, como você diz, você é espelho. E ali fez uma diferença enorme. O que é que você quer dizer com isso, igreja? Talvez você não tenha olhado para a tua casa e tem visto desmoronando. Olha e vê uma coisa assim e fica triste. Mas eu quero dizer que tem pessoas que olham para mim e para você. Pessoas que olham e dizem, aquela ali é uma mulher de Deus. Aquele ali é um varão de Deus. Aquele ali faz a diferença. Nós andávamos desgarrados. Eu não era de beber, não era de fazer nada, mas onde tinha uma praia eu estava. Mas hoje eu olho para o Senhor e falo, Senhor, valeu a pena. É igual a missionária falou, eu bebia tanto. Valeu a pena. O Vinícius, o pastor, fala muito que bebia, ficava de 4. Mas valeu a pena. Está aqui. A Tati quantas vezes chorou por esse homem? Valeu a pena, valeu? Quantas vezes ela entrou aqui e disse assim, ele nunca vai casar, porque ele fala só gosto de Deus, gosto de Deus, gosto de Deus. Eu falo, calma, filha. Não tem um coração duro que Deus não quebre. Vai chegar. E chegou. Sabe o que é isso? Promessa. Quando Deus tem uma promessa na vida de um ser humano, o ser humano pode ser mais sujo nessa terra, igreja. É o Senhor. Quando Ele escolhe, está escolhido. Então, no dia de hoje, eu quero dizer, aprenda a ouvir o Senhor Jesus.
Aprenda a ouvir o Espírito Santo. Todos nós temos que mudar todos os dias, igreja. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a olhar o defeito do irmão, vai no espelho e faz assim, ó. Eu também preciso mudar. Eu também preciso mudar. Porque eu olho o defeito, mas o Senhor achou graça. E quando Deus acha graça? O amor não foi pago pelo meu sangue. Foi pago pelo sangue de Deus. E o sangue de Deus tem um preço precioso. Sabe aquela pessoa que muitas vezes pessoas dizem isso aí, ó, não vai sair disso? Vai sim, porque o Senhor é Deus. Vai sim, igreja, porque Deus, quando escolhe, Ele está escolhido. Essa pessoa, ela já era para ter morrido, ó. Mas Deus tem algo para fazer na vida dela. E você vai dizer, valeu a pena esperar. Continue orando pela tua família, orando pelo teu irmão do lado, orando por aquele que não veio, orando por aquele que está precisando, que estão carentes, que estão ali nos hospitais, que estão com câncer, com uma AIDS. Vai orando, porque todos nós, tantos daqui de cima como daqui de baixo, essas pessoas que estão no mundo, as pessoas que estão no leito, as pessoas que estão nos presídios, eles são carentes de oração. São carentes. E eu tenho certeza que através da nossa oração, vidas vão ser alcançadas. Através dos meus lábios, dos teus lábios, vidas vão ser alcançadas. E Deus se responsabiliza. Deus se responsabiliza pelo chamado que Ele tem na sua vida. Hoje, muitas vezes, você não pode entender o que o Senhor tem na sua vida. Viu, Cida? Muitos olham a sua aparência, mas o Senhor olha aqui. Viu? Continue nessa força que você está. Porque não tem um coração duro que o Senhor não possa quebrar. Viu? Você e sua casa servirão ao Senhor. Viu? E Deus, Ele diz que cada palavra que você meditou, hoje talvez você não entende, mas lá na frente você vai entender, porque eu vejo você ministrando uma palavra do Senhor. Porque você tem sede. Viu? Continue nessa humildade. Viu? Porque Deus, Ele diz: aqueles que te abençoar, será abençoado. Mas aqueles que te amaldiçoar, eu levanto do trono pela tua vida. Viu? Deus, Ele fala: guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Muitas vezes as pessoas não entendem, mas o Senhor sabe. Viu? Porque quem conhece o seu deitar e seu levantar é o Senhor. E Ele diz que quando você está no ônibus, eu cuido da tua vida. Viu? E quantas vezes você tem falado: Senhor, dá força, porque está sendo difícil. Está difícil, Pai. Só eu carregar nas costas. E muitas pessoas dizem que eu sou besta. Mas o Senhor, se até hoje Ele te sustentou, Ele se responsabiliza. Viu? Você é a coluna daquela casa. Viu? Você é a coluna daquela casa. Então come da palavra do Senhor. Viu? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqueles poucos é aqueles que estão com o coração duro, que não
deixa o Senhor trabalhar. Mas quando a gente rasga o coração e deixa o Senhor trabalhar, o Senhor se responsabiliza. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus tem coisas novas para fazer, igreja. Tem pessoas aqui que vai receber uma bênção do Senhor. Viu? O tempo de cantar está chegando para a tua vida. Vaso, coloca Eu Dependo de Ti. São 20, 9h20. Aleluia, Jesus. Amanhã é ele, né, meu amor? E eu louvo a Deus, viu? Porque eu tenho aprendido. Aleluia, Jesus. É chato, pega no meu pé, igreja, mas eu louvo a Deus por isso.